Segundo livro de Samuel, capítulo 5, apenas o versículo 17. Eu vou ler, os irmãos acompanhem com as vossas Bíblias, que diz assim: ouvindo, pois, os filisteus que haviam ungido Davi rei sobre Israel, todos os filisteus subiram em busca de Davi, porque ouvindo Davi, desceu a fortaleza. Quem pode dizer amém? Amém. Meus irmãos, nós estamos diante de um versículo que retrata um momento de um levante, um momento de uma perseguição, logo em seguida que Davi assumiu o reino de todo Israel. Os irmãos sabem que Davi ele foi chamado por Deus desde a sua adolescência, da sua tenra idade, e no capítulo 16 do primeiro livro de Samuel, ele, na sua casa, na casa de seu pai, recebe a visita do profeta, e o profeta vai ungir. E tem aquele episódio bastante conhecido em que, quando Jessé apresenta todos os seus filhos, menos a Davi, o profeta, entendendo que não estava diante do rei de Israel, e ele pergunta onde está, ou se não havia mais alguém, e Jessé disse que havia um menor que estava apacentando as ovelhas. Quando ele chega ungido, ele foi ungido na adolescência. Ele foi ungido ainda na tenra idade, muito novo, mas teve que esperar um tempo de se cumprir ou de acontecer o tempo estabelecido dentro do cronograma divino para que acontecesse aquilo que Deus havia já estabelecido para a vida dele. Ele, quando assumiu um dos tronos, em um momento específico da sua vida, tinha 30 anos, ele se tornou rei de Judá, e depois ele se torna rei de todo Israel. Mas durante esse processo, irmão, desde a unção de Samuel, desde aquele momento em que Samuel unge a Davi na casa de seu pai, a Bíblia diz que ele também teve acesso ao palácio, porque o rei Saul estava atormentado, e o texto diz que ele foi um dos indicados, um dos que foi mencionado que tocava muito bem harpa. E Saul mandou chamá-lo, e ele começou a tocar para Saul, e da forma como ele tocava, o espírito mal da parte do Senhor se distanciava de Saul. Teve também um episódio em que Davi enfrenta Golias e o derrota, e o texto diz, meus irmãos, que Davi ele foi sendo conhecido no entorno do palácio, ele foi sendo conhecido de Saul, e ele foi chamado para ficar lá no palácio. Foi uma das primeiras experiências que ele teve, ficar próximo do rei. Jessé permitiu, mas em um dado momento da sua vida, a Bíblia diz que muitos do povo de Israel já sabiam que ele ia ser rei de Israel, já sabiam que ele ia se tornar apacentador do povo de Israel. E quando nós chegamos no livro de 2 Samuel, a gente observa no capítulo 1, depois de alguns anos que ele havia sido ungido na casa de seu pai, e há quem diga, irmãos, que aquela unção, nem mesmo seu pai e seus irmãos entenderam que era para que Davi fosse rei de Israel, mas sim, podem ter entendido que Davi assumiria o lugar de seu pai depois de sua morte, dentre seus irmãos, responsabilidade, né? Mas o texto diz, aqui no segundo livro de Samuel, que passa-se muitos anos, muitas dificuldades em relação a Saul. E aqui, meus irmãos,
depois que ele se assenta no trono sobre todo Israel. Nós lemos aqui que primeiro ele lidera sobre Judá, passa 7 anos e 6 meses. Depois ele lidera sobre todo Israel e passa 33 anos. E aqui nesta última parte, que é quando a promessa de Deus cumpre-se, realiza-se na íntegra como um todo, acontece que os filisteus eles ficaram ouvindo, ou eles ficaram sabendo, melhor dizendo, que Israel havia sido ungido, ou que é melhor, que Davi havia sido ungido como rei de Israel. E quando os filisteus, irmãos, que foi o versículo que nós lemos, ficam sabendo que Davi foi ungido como rei de todo Israel, ou de Israel, eles tomam uma iniciativa, eles têm uma atitude que não sei se Davi esperava, mas os filisteus tiveram. O texto, versículo 17 do capítulo 5, relendo, diz: ouvindo, pois, os filisteus que haviam ungido Davi rei sobre Israel, todos os filisteus subiram em busca de Davi. Há uma tradução que diz que depois que os filisteus ouviram que Davi foi constituído rei sobre Israel, eles se juntaram e subiram para capturar a Davi. E eu fiquei pensando, irmãos, às vezes a vida de quem serve a Deus, às vezes a vida daquele que Deus tem algo, ou tem uma promessa sobre ele ou sobre ela, às vezes a vida deste não é regada de muitos momentos de paz ou de sossego. Em alguns momentos, em algumas circunstâncias, em alguns percursos da vida destes, sempre vai ter oposição, dificuldade, levante, perseguição, mas eu louvo a Deus que Deus sempre está com aqueles com quem Ele chama. Deus sempre vai estar lado a lado, ajudando, segurando as mãos, dando força, capacitando, socorrendo, ajudando aqueles a quem Ele chama. E Davi já não bastasse toda a luta que tinha enfrentado com Saul até chegar ao trono. E agora que chega ao trono, mais luta, mais levante, mais perseguição, mais dificuldade. Mas Deus estava com Davi durante o processo antes de chegar ao trono, e Deus estava com Davi depois que ele assentou e estava reinando sobre Israel. Louvado seja o Senhor, que nós contamos com a presença de Deus nas nossas vidas. Mas eu queria destacar uma coisa, irmão, sobre os filisteus e Davi aqui. Os filisteus, depois que ouviram, tramaram levantar contra. E fiquei pensando: a quem se entristece com a nossa alegria? Tem. A quem se alegra com a nossa tristeza? Tem. Tem. A quem, quando vê o que Deus disse que ia fazer, ou que vai fazer, já fica bochechudo. A quem, quando vê o que Deus está fazendo através de mim ou de você, já fica também. A quem, irmãos? A quem? E é interessante que não só foi com Davi. E eu estava me lembrando daquele episódio de Neemias, que o texto diz que depois que Deus coloca no coração de Neemias de reedificar os muros, e ele vai, pede carta, sai debaixo de autorização, chega lá em Jerusalém. O texto diz que quando os inimigos souberam, ouviram, arderam em ira. Veja, irmãos, Neemias capítulo 2, verso 10. Neemias capítulo 2, verso 10. Que os filisteus subiram, mas Davi desceu. Enquanto estão subindo contra, você está descendo para a fortaleza. Está aqui o segredo para não ser destruído. Está aqui o segredo para não ser vencido. Está aqui o segredo para não ser pego. É descer a fortaleza.
Nosso irmão Giovanni deu o Salmo 46. E o Salmo 46 diz que Deus é refúgio e fortaleza. O Salmo 31, verso 3 diz: porque tu és minha rocha e minha fortaleza. O Salmo 81, verso 1 diz: cantai alegremente a Deus, nossa fortaleza. Jeremias 19, verso 16, verso 19 diz: ó Senhor, fortaleza minha. Eu quero dizer nesta tarde que o segredo para mim e para a tua alma é sempre descermos a fortaleza que se chama Deus. Chegou inseguro, desce a fortaleza. Chegou com medo, desce a fortaleza. Está inquieto, desce a fortaleza. Não sabe o que vai suceder, desce a fortaleza. Na fortaleza tem proteção, na fortaleza tem segurança, na fortaleza nós encontramos amigo. Desce a fortaleza pela madrugada. Desce a fortaleza da consagração. Desce a fortaleza do círculo de oração. Desce a fortaleza do culto de oração. Desce a fortaleza no momento que tu puder. E te abriga. E quando a gente observa o versículo 18, diz que os filisteus se estenderam. Irmão, mas se você está na fortaleza, pode deixar o inimigo se estender. Não faz medo. Você está guardado, protegido e seguro. Pode deixar ele se estender. E na fortaleza você vai ter direcionamento para saber como agir. Que é o resto do texto. E Davi consultou o Senhor, dizendo, versículo 19: subirei contra os filisteus. Davi estava onde, irmãos? Repita comigo, na fortaleza. Lá na fortaleza, Senhor, eu subirei. Eita, irmãos. Subirei contra os filisteus, entregar-nos-ás nas minhas mãos. Aí lá na fortaleza o Senhor deu um direcionamento e disse o Senhor a Davi: sobe, porque certamente entregarei os filisteus nas tuas mãos. Se a gente continua observando, e eu já paro por aqui, a gente vai ver, irmãos, que na fortaleza nós não só temos livramento, proteção, segurança e refúgio, mas nós temos direcionamento da parte de Deus. Deixa eu dizer uma coisa: tem guerras que a tua sabedoria não ganha ela. Tem guerras que o teu entendimento não ganha elas. Tem guerras que as tuas mãos não ganham elas. Tem guerras que só são ganhas em joelho, na fortaleza do Senhor. Nós estamos na presença do Todo-Poderoso. Você pode até correr para lá comer. Por que será que Davi não correu com medo lá na fortaleza, irmão? Eu acho que sim. Mas quando chegou na fortaleza, aqui eu consigo. Aqui eu tenho segurança. E de lá veio um direcionamento. Às vezes tem muita gente, irmãos, querendo agir, reagir, subir, descer. Por aqui, ó. Eu acho, se eu fizer assim, se eu for, se eu não for. Irmão, tem uma palavrinha aí, ó, no versículo 17, eu não falei sobre ela, que é todos os filisteus. Está pensando que foi só uma parte dos filisteus? Foi todos. Tem guerra que é grande, não se vence com a força do braço, não. Não se vence com a força do punho, não. Aqui precisava de uma intervenção, precisava da ação de Deus. Mas quando descemos a fortaleza,
nós não só nos sentimos seguros, mas como o Senhor nos dirige como fazer. Amém? Que Deus abençoe a igreja do Senhor em nome de Jesus.